Você consegue imaginar um mundo sem Woody, Buzz, Nemo ou a adorável Boo, sem a emoção de Up, Altas Aventuras ou as risadas de Os Incríveis? Parece impossível, certo? A Pixar é um ícone, sinônimo de animação inovadora e histórias que tocam a alma. Mas acredite ou não, houve um tempo em que este estúdio genial esteve à beira da extinção. Uma empresa cheia de talento, ideias revolucionárias, mas sem dinheiro. Foi aí que entrou um visionário, alguém que estava no meio do seu próprio inferno pessoal e profissional. Steve Jobs. Os primórdios de uma revolução tecnológica. A história da Pixar começa lá atrás, nos anos 70, como parte da divisão de computação da Lucasfilm, a empresa de George Lucas. Eles eram cientistas, técnicos e artistas com uma ideia maluca: fazer filmes totalmente gerados por computador. Naquela época, isso era pura ficção científica. Eles criaram curtas-metragens incríveis, como o famoso Luxo Júnior. Sim, o curta com o abajur que virou o mascote do estúdio. Eles estavam provando que a animação digital era o futuro. Mas apesar de todo o gênio criativo, eles não conseguiam dar lucro. Era uma divisão cara, um peso nas contas da Lucasfilm. A Lucasfilm, precisando de dinheiro, decidiu se livrar desse time de sonhadores caros. A Pixar estava à deriva. Tinha a tecnologia, tinha as pessoas, mas não tinha para onde ir. Eles foram rejeitados por dezenas de investidores e grandes empresas. A porta estava fechando. O resgate inesperado de Steve Jobs. Entra Steve Jobs. Você lembra o que estava acontecendo com Jobs em 1985 ou 1986? Ele tinha sido forçado a sair da Apple, a empresa que ele mesmo ajudou a criar. Ele estava procurando sua próxima grande jogada. Jobs viu algo na divisão de gráficos da Lucasfilm. Inicialmente, ele se interessou mais pelos computadores que eles desenvolviam para gráficos, o Pixar Image Computer, do que pela animação em si. Com um cheque de 10 milhões de dólares, uma fortuna na época, especialmente para alguém que acabava de sair da Apple, Jobs comprou a divisão e a transformou em uma empresa independente, a Pixar. Ele se tornou o acionista majoritário. Anos de luta e fé inabalável. Mas o investimento não resolveu todos os problemas. Longe disso. A Pixar não dava lucro. O computador que Jobs acreditava que venderia milhões encalhou. Jobs injetou mais e mais dinheiro do seu próprio bolso para manter as luzes acesas. Ele arriscou milhões de dólares na Pixar nos anos seguintes. Dinheiro de verdade, que ele poderia ter perdido completamente. Eu ficava injetando mais dinheiro na Pixar, Jobs diria mais tarde. E o único ponto positivo eram os curtas do John Lasseter. Enquanto a parte de hardware fracassava, a equipe de artistas, liderada por John Lasseter e Ed Catmull, insistia na animação. Eles usavam os curtas para refinar a arte de contar histórias e a tecnologia. Jobs, mesmo focado na sua outra empresa, a Next, e depois voltando à Apple, continuou a bancar a Pixar. Ele não era o gênio criativo da animação, mas foi o guarda-chuva financeiro que protegeu o estúdio nos seus piores momentos. Ele acreditou no talento das pessoas, na visão que era maior que o fracasso momentâneo do produto. O grande risco, Toy Story. A grande aposta veio com um acordo com a Disney para fazer o primeiro longa-metragem totalmente animado por computador. Toy Story. Tudo estava em jogo. Se Toy Story fosse um fracasso, a Pixar acabaria. E Jobs teria perdido dezenas de milhões de dólares. Mas ele estava confiante. Ele assumiu a presidência da empresa e, em 1995, levou a Pixar para a Bolsa de Valores, IPO, uma semana após a estreia do filme. Foi um movimento audacioso e o mundo amou. Toy Story foi um sucesso estrondoso, financeiro e de crítica. O IPO da Pixar se tornou um dos maiores da história na época. Em um único dia, a participação de Steve Jobs na Pixar o tornou bilionário. O legado do visionário que apostou alto. Se a Pixar não tivesse a persistência e a fé de Ed Catmull e John Lasseter na animação, e se Jobs não tivesse a teimosia e o dinheiro para bancar a ideia através de anos de prejuízo,
a história do cinema e da animação seria completamente diferente. Jobs não criou a arte da Pixar, mas ele salvou a empresa de ser esquecida, deu a ela a estrutura e o tempo para que a genialidade interna pudesse florescer. Ele transformou uma ideia quase falida no estúdio de animação mais importante da era moderna. A Pixar de hoje, com todos os seus prêmios e sucessos, é uma prova de que a visão, quando combinada com o apoio financeiro no momento certo, pode mudar o mundo. É a história de como um fracasso de Jobs na Apple o levou a fazer a aposta mais arriscada e, no fim, mais recompensadora de sua vida. Uma empresa quase esquecida, resgatada por um gênio que precisava de uma segunda chance. E aí, qual é o seu filme favorito da Pixar? Deixe seu comentário. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias incríveis.